Da Assembleia da República. Noite informativa recebe a esta altura o deputado Caifadine Manasse, Alfredo Magomice e Silvério Ronguane, deputados da Frelimo, Renamo e MDM, respectivamente. Na linha da frente, dois temas. Vamos olhar para a tragédia em Tete e também para a aprovação de uma lei ligada mesmo à proteção de espécies madeireira, tanto uma lei que irá seguramente reforçar o combate ao contrabando de madeira. Começo por si, Silvério Ronguane, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Esta é a primeira oportunidade que temos para colher comentários em volta da tragédia Tete. Hoje a atualização de número de vítimas mortais a subir para 88. Boa noite. Boa noite, cumprimentar os colegas do painel e todos os telespectadores. A primeira coisa seria, mais uma vez, solidarizar-me com as vítimas e apresentar as minhas sentidas condolências, assim como nosso partido, a todos que perderam os seus entes familiares. Feito isto, esta tragédia coloca-nos um conjunto de desafios, de reflexões que é preciso ter, porque é preciso dizer que nós tivemos essas vítimas em Capirizantes, mas também quero aproveitar e estender também a minha solidariedade às vítimas de Xonguene, tanto na mesma semana. Sim. Para dizer que nós estamos num conjunto de desgraças e desastres que vão acontecendo sucessivamente, porque se nós voltássemos um pouco atrás, também teríamos que fazer a mesma coisa em relação às vítimas da Machixe, também do ferrobote, que não passam 2 meses, e voltaríamos para aqui, para Maputo, em Catembe. Também há pouco tempo tivemos um desastre nesta área também dos transportes. Isso sem contar os desastres rodoviários que tem acontecido um pouco por todo o país e todos os dias. Para dizer que é muito cataclismo, é muito desastre. E não é aceitável que, havendo estas manifestações, que são provas vivas da incapacidade de gestão de pessoas e bens, porque, afinal de contas, quando assistimos todo este tipo de desastre, estamos aqui a contar em um espaço de 3 meses, ou ele é Machixe, ele é Tete, ele é Gaza, é muito desastre. A primeira coisa que nos ocorre é, afinal, o gestor desta questão do transporte, de bens e pessoas, o que está a fazer? Parece-me que em qualquer país civilizado, a ocorrência destes desastres todos, teriam que ter uma responsabilidade política, em que o ministro viesse dizer, olha, de fato não estou a conseguir, mortes por tudo que é sítio. Se apanhas um avião, vais ter um desastre. Se apanhas um barco, vais ter um desastre. Se entra num autocarro, vais ter um desastre. Se aproxima de um carro que transporta combustíveis, produtos químicos e tóxicos, vai ser queimado. Portanto, diante deste quadro catastrófico, eu penso que o mínimo que podíamos aceitar era o ministro dos Transportes, de fato, assumir as suas responsabilidades políticas, no sentido que não está à altura dos acontecimentos, porque, como sabes, hoje viajar de avião das linhas aéreas é também uma outra dor de cabeça. Ou seja, nós já não temos segurança nem por ar, nem por terra, nem na água. E não há nenhum dos meios de transporte que possamos dizer oferece conforto, oferece segurança, oferece facilidade. Para nós, estes meios de transporte que deveriam ser uma... Não há a imagem da população praticamente a baldear combustível, aqui assistirmos momentos da matéria. Sim, vai comentando, Silvério. Não, é para dizer que efetivamente é muito desastre.
e não podemos aceitar que esse desastre aconteça uns atrás dos outros e que não se retire consequências políticas. Penso que esta é a primeira questão. A outra ideia que pensamos também muito importante é que este desastre, particularmente de Capizirães, tem que nos levar a refletirmos sobre a forma como são transportados os produtos químicos, os combustíveis e tóxicos, porque está a nos parecer que não há cumprimento da legislação aplicável, que não está a ser feita a fiscalização. Se olharmos só para aquelas imagens, é inaceitável dizer que este país tem polícia, este país tem autoridades, porque o carro está a arder, não é? O carro está cheio de combustível, não há ali aparentemente nem polícia administrativa, portanto, é um caos autêntico, e isto tem que preocupar a qualquer um. E nós estamos a somar isto que estamos a ver nas imagens aquilo que acontece de fato. Se olhar hoje a distância entre as bombas, faz pensar, será que está a ser cumprida ali a legislação aplicável em termos de distanciamento entre as bombas? Quando a gente está na estrada e vê produtos químicos e tóxicos a serem transportados de qualquer maneira, a gente pergunta, mas existe alguma autoridade que vela por estas questões? Portanto, é um conjunto de situações anárquicas que só podiam nos conduzir para estas mortes, para esses desastres. Portanto, da mesma forma que queremos solidarizar com as vítimas, também é com a mesma força que queremos apelar a quem é de direito para que aplique a lei, para que esteja mais atento, para que trabalhe mais, porque a tarefa do governo não é vir apoiar vítimas, solidarizar-se com aquele, não, é prevenir a ocorrência das vítimas. E quando nós temos vídeos como estes que mostram claramente, e é interessante, que a gente vê que ali onde devia haver polícia, ali onde devia haver a tal autoridade local, ali onde devia haver o tal secretário a impedir que aquele tipo de coisas perigosas que saldaram a morte existisse, não há. Mas quando, por exemplo, os membros do MDM, movido de boa fé e sentido patriótico de solidariedade, quiseram ir prestar apoio àquelas vítimas, estava lá o líder comunitário, já estava lá o secretário a policiar, a impedir que este apoio chegasse às vítimas. Portanto, é um caso triste e, de fato, é preciso dizer, bom, se é para governar desta maneira, não sei aonde vamos. Estamos claramente no deixa andar, claramente onde devia haver fiscalização não há, onde não devia haver fiscalização há. Portanto, estamos claramente na anarquia, então é uma situação completamente inaceitável. Parece-me que em qualquer parte do mundo, depois de ver o que está a acontecer neste caminhão, tanto o ministro do Interior como o ministro do Transporte, se calhar até de Energia, colocavam os seus lugares à disposição, porque é muita negligência. Tá, permita-me colocar-lhe uma questão, já que o capítulo vai ter apenas uma ronda a cada capítulo, deixa-me puxar a sua veia académica. Como é que olha para este fenômeno, caminhão abandonado, gasolina em tanque, gente sedenta, ir tirar gasolina como se de mercúrio se tratasse? Estaremos perante uma situação em que a população descobriu ali uma fonte para a sobrevivência ou nem por isso? A primeira coisa é a anarquia, falta do Estado. Porque um caminhão daquela natureza devia estar ali no mínimo um polícia, não é? Porque está a tratar de produtos altamente inflamáveis. Portanto, o mínimo era existir ali um polícia a velar para que as pessoas não se aproximassem. Esta é a primeira questão. A segunda é que, efetivamente, ao olharmos para aquelas imagens, a gente percebe que o país perdeu o rumo. A gente percebe que a pobreza é tão dramática que as pessoas já não se coíbem de colocar a sua vida a prêmio por quase nada. Portanto, não se trata de petróleo, de iluminação.
trata-se de gasolina. Portanto, o que as pessoas querem é alguma coisa para vender, para poder alimentar as suas famílias. Por um lado, ficamos tristes porque há ali claramente falta de comprometimento por parte de alguns populares, mas a gente vai para as causas e a gente percebe que as causas é a frustração, as causas é a fome, as causas são a pobreza, e estamos a dizer que de fato estamos perante provas acabadas de falhanço de uma governação que não está a responder às inquietações básicas da sua população. Portanto, seriam mais ou menos estes. Por um lado, a falta de Estado, porque não há ali nenhum polícia, mas por outro lado, reconhecer que este governo arrastou o país por uma situação de desespero e de frustrações sem paralelos na história humana. Quem faz parte deste espaço também, o deputado Alfredo Magomice, da bancada da Renamo. Como é que olha para esta tragédia do dia 17 e com 88 pessoas agora mortas devido a queimaduras? Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Boa noite, moçambicanos. Dar graças a Deus por mais uma oportunidade e ocasião de estar aqui a falar para os telespectadores da STV. Para um assunto tão preocupante e doloroso como este, que é da tragédia em Capriçage, em Tete. Bom, este assunto revela várias vertentes em que o país está mergulhado. Eu ouvi hoje pela rádio o relatório, dizem o relatório, mas presumo que seja o relatório preliminar da equipa ministerial que foi a Tete. Foi um relatório que, a partida, eu nutria algum respeito pela ministra da Administração Estatal, mas tudo pareceu-me que foi uma coisa que foi feita em cima do joelho e, sobretudo, para não ir até a profundidade das causas. Um relatório que revela algum nível de falta de investigação apurada. De todas as maneiras, depois que isto aconteceu, todos nós, pelo menos todos os moçambicanos, ficamos preocupados e quisemos acompanhar quais foram as reais causas. Primeiro, quando olhamos para aquelas imagens, onde está um caminhão daqueles, é visível que não há estrada para aquele carro. Como é que o caminhão chegou lá? Sim, houve um desvio de pelo menos 500 metros. 500 metros de desvio, ok. Sim. Quais foram as causas do desvio? O caminhão não está avariado. O caminhão não está avariado. E pelas informações que todos nós temos vindo a receber de Tete, é que há um fulano altamente influente em Moatize que tem vindo a fazer este negócio. E ele é que comandou que assim fosse, foi feito este desvio para aquele local. Ele fez o baldeamento da quantidade de combustível que quis. Aliás, presume-se até que tenha sido... Aliás, a causa principal foi deste baldeamento do caminhão de cisterna para o carro do fulano que se refere aqui. E é porque ele usou alguma motobomba, Sim. Alguma bomba, digo. Normalmente os caminhões transportando do combustível são selados. Exatamente, no ponto exatamente. de saída de combustível. Então ele usou um outro... Tiveram que usar a boca superior exatamente, do tanque. E isto é que criou isto. Sendo uma pessoa influente, parece-me que houve toda a tentativa de encobrir a esta pessoa e usam-se, fala-se de outra. Por exemplo, aquela imagem é antes Sim. da população começar invadir o local. A pessoa é conhecida, toda a gente lá em Tete sabe. Depois disto acontecer, a polícia foi notificada para estar no local. Okay. Foi no local a polícia, chegou, em vez de guarnecer, como dizia o colega Ronguana aqui, também tirou proveito. Toda a gente lá em Capriçage sabe. Sim, temos população com baldes. Exatamente, sim. Okay. E abandona o carro, que é, quer dizer, diga-se, aquilo já era
uma mina no sentido de algo altamente fatal. Aquele carro esteve ali, tanto os moradores, assim como a maioria daqueles que fazem parte da gestão de Capitão, já sabiam que estava lá aquele carro, mas ninguém tomou providências para, neste caso, evitar que aquilo acontecesse. Mas mais do que isso, nós já tínhamos vindo a falar a questão mesmo de socorro. Olha que o tempo que aquela chama depois já apagou-se por si só. Não apareceu bombeiro, não apareceu nenhuma outra instituição pública para debelar a chama. Isto é preocupante. É muito triste uma sociedade como a nossa verem coisas dessas já acontecerem. Eu posso, de um lado, concordar que é pobreza. É pobreza porque apareceu uma oportunidade. Mas mais do que isso, isto é corrupção. Isto revela o nível, o ponto mais alto em que a sociedade ou o Estado moçambicano perdeu todas as formas de valores morais que podiam proteger, ou, quer dizer, já não há quem tenha vergonha quando aquele que devia proibir, ele é o primeiro que toma o privilégio para tirar dividendo de uma coisa que não é sua, de uma coisa que nem é pública, é privada. Repare que o causador e os primeiros agentes do Estado que ali chegaram não se preocuparam em primeiro tomar providências para proteger, preocuparam-se todos em tirar vantagens. E hoje, quando a gente ouve um relatório daqueles, que eu digo na minha compreensão, só pode ser um relatório preliminar, porque aquele relatório não traz nada do essencial naquilo que se trata de investigação para apurar as reais causas. De maneiras que esperava eu que o governo tivesse o mínimo de vergonha e tentar aqui retratar-se ao trazer os reais fatos que levaram a que primeiro o carro fosse desviado e depois aquela explosão que tirou a vida já a dezenas de moçambicanos. Esperamos que não venha a acontecer mais, mas tudo indica que ontem foram 4, hoje mais 4. E, portanto, estaremos sempre a receber notícias tristes. O meu apelo e ao mesmo tempo a preocupação é que comecemos a ter a cultura de responsabilização. Responsabilização no sentido de que não importa o quão camarada ou o quão influente é a pessoa que causa um problema deste, tem que ser chamada à barra de tribunal e ser responsabilizada, porque a maneira como as coisas estão a iniciar, tudo indica que há uma tendência de protecionismo, sobretudo político-partidário, tendo em conta a influência que esta pessoa tem. E isto arrasta toda a sociedade. Aliás, o país está na situação em que está, porque temos a situação das dívidas, que também foram contraídas nestes tipos de moldes, protecionismo, populismo, e chegarmos ao nível em que estamos. Eu acho que temos que chegar a um ponto em que tem que haver gente com coragem, tem que haver gente que tenha vergonha daquilo que está a acontecer. Isto revela o nível mais baixo em que os dirigentes deste país, neste caso, os dirigentes da Frelimo, chegam onde estão. Quando chega até eu vi ali um instrumentalizado líder comunitário a dizer que não é frequente a venda de combustível. Isto é uma vergonha. Em qualquer parte deste país, em qualquer troço deste país, sabe-se que há venda ilegal de combustível. E eu esperava que uma das medidas imediatas seria tomar-se medidas no sentido de proibir a venda daquele combustível. E toda a gente sabe que aquela gente que vende combustível nas ruas, em nenhum momento fará uma bomba oficial para ir comprar combustível para revender. Aliás, o preço daquele combustível revendido nas estradas é extremamente baixo comparado ao preço do mesmo volume numa bomba na zona em que se encontra. Tal que
estamos perante a um governo que está desnorteado, um governo que não está a encontrar solução para os problemas, para a conjuntura de problemas em que o país está. O que está a fazer é que vou assegurando a minha cadeirinha até que as coisas cheguem ao meu lugar. Porque, na verdade, não faz sentido que um país que tem gente séria, que quer se afirmar, um país que se revela civilizado, não haja até hoje, passa a expressão, cabeças a rolar. Não haja até hoje medidas contundentes, primeiro para desencorajar, segundo para, tratar, estamos a ouvir que o nível de profundidades causadas, das chagas causadas pelas queimadas é extremamente profundo, mas não havia possibilidade de transferir estas pessoas para algum hospital daqui da região? Será que se tratasse de parentes de graúdos, todos iriam morrer em Moatize, iriam morrer em Tete? Qual é o esforço adicional que o governo fez para que essa gente, quer dizer, pudesse ter a possibilidade da sua vida? Quantas pessoas são transferidas daqui para pagar centenas de dólares? Mas não se podia fazer para isso. Por que não se trabalhou para trazer os médicos especializados da África do Sul, da Índia, do Malawi, do Zimbábue? Isto não se fez. Por quê? Porque é um coitado, população, que a sua morte só serve para mostrar imagens de propaganda. Mas, na verdade, ninguém tem ideia real, ninguém tem o amor real daquela gente. Sente que há algum aproveitamento político ou até medição de forças políticas no terreno face a esta tragédia? Aliás, assistimos uma situação em que os apoios até do MDM foram rejeitados, alegando que não obedeceram trâmites legais, do ponto de vista da comunidade, que tinha que haver uma guia ou alguma autorização. Bom, eu não queria falar de aproveitamentos políticos no sentido de que uma tragédia dessa tem que ser colmatada tendo em conta os recursos que o país tem. Estes recursos não são da Frelimo, não são da Renamo, não são do MDM e muito menos daqueles partidos que nos estão representados na Assembleia da República. São recursos de todos nós, porque cada um de nós paga impostos. Portanto, o que eu estou a dizer aqui, não era preciso tirar dinheiro do MDM, não era preciso o MDM correr lá com 2 quilos de farinha ou 2 quilos de peixe seco. A ideia não é essa. Isto, na verdade, para mim, significa até tendência de aproveitamento e falta de norte política. O que estamos a dizer aqui é que aqueles que gerem o dinheiro de todos nós deviam usar todas as capacidades para que aqueles concidadãos fossem bem tratados. Eu falo aqui de importar medicamentos, de importar especialistas para aquele tipo de situações. Não podíamos evacuar 100 e tal moçambicanos para Malawi, por exemplo, para a África do Sul, como fazem filhos, tios, sobrinhos dos outros. Mas podíamos ter trago aqui equipas de 10, 15 médicos especialistas para atenderem. Um voo da Índia para aqui, um voo da África do Sul para aqui, de Portugal para aqui, já teriam as pessoas serem socorridas. Agora, mesmo se ficarmos atentos, poderemos ouvir situações de que há rupturas de estoque de medicamentos. Portanto, quer dizer, revela aqui uma irresponsabilidade, revela aqui uma promiscuidade daqueles que estão a dirigir os destinos de todos nós. Portanto, há aqui aquilo que chama de deixa as coisas acontecerem enquanto eu vou vivendo bem. Quer dizer, é uma vergonha. Isto, sinceramente, esperava eu que, numa situação dessa, em vez de mandar médicos da Beira ou de Tete, aliás, ouvimos que em Tete até nem tem especialista para esse tipo de situação. Não, mas há médicos que foram mobilizados a partir de Quantos são? Quantos são, Gisilde? Quantos são? Se tivesse sido
o filho, irmão daqueles que têm nome, estaria lá em Tete? No mínimo, Giselda. Não estou a dizer de levar esse para lá, mas podíamos ter trazido os médicos para cá. Há condições para isso. É isso que eu estou a dizer. Não precisava aqui aquele, levar 2 kg de peixe seco, desculpa. Não era preciso. Há dinheiro. Este país nós pagamos impostos. É o que estou a dizer. Obrigado. Obrigado. Quem faz parte deste espaço também é Caifadine Manasse, deputado da Frelimo. Caifadine, muito boa noite. Como é que olhas para esta tragédia e, sobretudo, a capacidade de intervenção para com as vítimas e familiares das vítimas da tragédia de Tete? Bom, muito obrigado. Permita-me cumprimentar os telespectadores da STV e os colegas aqui do painel. Esta é mais uma tragédia que abalou o país e é tragédia que deixa-nos todos nós numa situação triste e particularmente as famílias lá em Tete destes perecidos encontram-se mais tristes e tenho fé que as pessoas lá em Tete daquela zona percebem muito bem o que aconteceu de facto. E também tenho fé de que aquelas populações também, por causa do nosso uso, costume e hábitos de vida, todos nós sabemos que aquele tipo de situações os nossos usos e costumes proíbem. Nós, quando estamos em casa, não precisa ser alguém com uma educação, alguém com escolaridade, sabe-se que mexer o bem alheio é proibido. A todas as coisas, mesmo que seja alguém que não entrou na escola. Em casa, quando alguém tira ou furta alguma coisa, lá no campo as pessoas sabem que isto aqui é proibido. Nós sentimos que o governo tem feito a sua parte, no sentido a fazer campanhas sobre a questão de acidentes de viação, os acidentes, a desencorajar a velocidade, a desencorajar que as pessoas conduzam embriagados, a desencorajar que as pessoas conduzam sem carta de condução e tudo aquilo que é mau para manter tudo aquilo que é mau para a segurança dos transportadores e das pessoas na estrada. Temos sentido que há esse esforço por parte do governo e por parte de associações que têm feito este tipo de informações. Aquela situação que aconteceu em Tete é uma situação que não merece ser usada como cavalo de batalha, politizando e fazendo ataques, chamando nomes ao governo. Nós sabemos que a nossa densidade populacional é extremamente adversa. Nós sabemos, eu tenho andado de carro daqui a Quilimane, já fui daqui a Pemba, já fui pelo mundo fora, dentro de Moçambique, já andei por Moçambique e nós sabemos como é que a nossa população vive em termos de sua descentralização, em termos populacionais, os povoados. E isto eu acho que não daria cobro a ter polícias em todas aquelas zonas ou polícia para cada um cidadão. E seria bom que houvesse este tipo de situações. E eu acho que aproveitarmos esta tragédia para acusar e lançar farpas que a polícia deveria estar lá, que não sei o que deveria estar lá. Eu acho que calamidades têm calamidades naturais, aquelas que nos apanham, e temos calamidades tipo artificiais, esta também que apanha e que muitas vezes apanham as pessoas de surpresa. Nem a população que foi afetada previa aquele tipo de situação, que o caminhão podia arder, porque sendo ato que nos comentários chama-se ser atos cíclicos naquela região, não previam aquele tipo de situação, ninguém previa. Do mesmo jeito que nós, como deputados da Assembleia da República, eu acho que temos a responsabilidade sobre a construção do nosso Estado democrático de direito. E quando fazemos acusação direta de que existe alguém que manda este tipo de situações, eu acho que como deputado deveríamos contribuir para que as autoridades sabessem quem é este cidadão, onde é que está. E como estamos a falar diretamente para o público e numa televisão, dizer até o nome. Até se pudermos ir, porque como deputado temos esta obrigação de fazer com que o Estado funcione com a sua regularidade e normalidade. Nós não podemos
uma situação daquelas onde morrem mais de 70 pessoas, vir à televisão para dizer que conhecemos que existe um que está a ser protegido, que é o dono daquilo, e a gente não vai dar o nosso contributo para dizer que é X de fulano. Eu acho que é extremamente melindroso, é extremamente triste e é extremamente... não tenho palavras para encontrar, porque nós estaríamos a dar grande apoio ao governo no sentido de este tipo de situações não acontecerem. Nós não podemos proteger ouvindo, sabendo que é X de fulano. Porque quando vejo as imagens que estão a passar ali, eu não gostaria de falar muito sobre a situação, mas claramente mostra que aquele caminhão saiu da estrada. Sim. E houve uma deliberada situação de fazer furto, roubo ao combustível. E da maneira como aquela gente está a fazer, com ingenuidade, se calhar nunca imaginaram que o combustível pode explodir. Da maneira como estão a fazer, não vejo como é que chamamos e acolamos esta situação, dar a propriedade que é a negligência do governo. Quer dizer, é extremamente complicado quando a gente faz um debate desses, numa situação de muita tristeza como aquela, começarmos a aduzir argumentos que, porque sou da oposição, acho que tudo o que acontece, até o roubo de um combustível, um caminhão explodir no mato, é problema do governo. Quer dizer, nós temos que olhar esta situação como uma situação que nos traga ilações no sentido de todos nós estarmos envolvidos, particularmente a população, perceber que aquele tipo de situações não devem acontecer e não devem mesmo continuar a acontecer no país. Porque este tipo de situações são situações que nós sabemos que depois tem aquele tipo de perigos, aquele tipo de situações que acontecem. Porque senão nós estaríamos aqui a dizer que se o governo constrói, por exemplo, cadeias, é porque o governo tem sensibilidade de que há pessoas que vão cometer erros. Esta é a obrigação do governo. A nossa obrigação como sociedade é regrar-nos e vivermos numa sociedade em que não criemos problemas. Não criamos problemas. Aquela situação apanhou a todos nós, inclusive aquela população em contrapé. E como é que olha para a resposta do governo depois Bom, a resposta do governo, eu estava a dizer que esta situação apanhou-nos em contrapé. A resposta do governo, eu acho que o governo teve uma resposta positiva, olhando que é uma situação que ninguém esperava. Aconteceu. E claramente, no dia que aconteceu, começaram a evacuar equipas de Maputo, cirurgiões de Maputo, para Tete. E estão ali profissionais de saúde que estão, sem dormir, a dar todo o gás no sentido de fazerem todo o possível de curarem aquela gente. E cada dia que passa, nós temos assistido através da STV e todas as outras televisões, a reportagem sobre o trabalho que está sendo feito. Tem vindo, acho que é a diretora provincial de saúde, sim, tem aparecido ali. E a STV tem mostrado, a TVM e todas as outras, tem mostrado o trabalho que está sendo feito, que é um trabalho extremamente difícil. Vimos o doutor Cea Vilha ali, quando estavam a remover os corpos, tentar dar um funeral digno. Estas coisas são coisas de encorajar o governo, saudar o governo em prontidão, algo que não esperávamos, quer dizer, que apanhou-nos de uma forma surpreendente e abalou toda a sociedade e criou uma preocupação por parte de todos nós. Eu acho que devemos encorajar os nossos profissionais de saúde, encorajar o governo pelo trabalho que está a fazer nesse sentido, de ver se vai mitigando o sofrimento daquelas populações, porque até tem lá os psicólogos que estão a interagir com aquelas famílias, no sentido de dar este conforto, porque aquilo, ao acontecer, é algo que ninguém esperava. As pessoas estavam a furtar o combustível, o tanque explodiu e isto foi posto no mato, até, quer dizer, a forma como mostra o caminhão, viu o porta-voz da Polícia da República dizer que o próprio motorista, quando sentiu, quer dizer, o motorista fugiu, não está ali neste momento. Quer dizer, ele desviou o caminhão, é um motorista malauiano, o caminhão parece que é malauiano, segundo aquilo que são informações que... Então, é uma situação que apanhou a todos nós em contrapé, numa região em que é uma região do nosso país, o motorista queria vender o combustível
aconteceu o que aconteceu, mas o que eu digo é uma tragédia e aquele tipo de tragédias que não merecem fazer aproveitamento político, porque são aquele tipo de tragédias que nós deveremos olhar como uma tragédia para nos reerguermos e continuarmos a fazer a campanha de sensibilização da população no sentido de perceberem cada vez mais que este tipo de atitudes não podem ser atitudes normais para nós, os moçambicanos. O sinônimo de, quer dizer, a questão de pobreza pode ser, mas não pode ser chamado a uma atitude, por exemplo, de alguém dizer que vou roubar o outro porque estou pobre. Não. Nós deveremos aconselhar a população, deveremos encorajar a população a continuar a produzir, porque são zonas onde a população produz, Tete tem zonas produtivas, que a população tem que continuar a produzir e não desviar-se para aquele tipo de atitudes, porque aquele tipo de vida fácil, muitas vezes, cria aquele tipo de situações que é melindroso e é de muita dor para aquela população que perdeu seus familiares e para o país em geral, que os esforços que estão a ser dedicados neste momento para Tete, se calhar nem vinham, quer dizer, são situações que têm que ser, tem que se apetrechar, tem que se levar médicos daqui, tem que ir estar no hotel, então são custos que o Estado está a ter para responder com aquilo que é uma preocupação e claramente aconteceu como tragédia. Esta é uma tragédia e devemos reconhecer como tragédia e rezarmos para que não aconteça mais este tipo de tragédia dentro do nosso país. Tá, desculpa, Gisele, eu, quando se fala do governo, não sei se está a ver aqui o primeiro-ministro e os ministros, a minha percepção é que o governo estende-se até a população. Se o caminhão desviou cerca de 500 metros numa povoação, será que lá não tem alguém que representa o governo? E pelo que se vê, aquele carro não estava ali 2, 3 horas. Num país organizado, onde há sistema de informação, e pelo que se indica, ali tem um posto policial, já devia saber que há um carro que desviou da rota normal. Quando começou a fazer o baldeamento do combustível, já devia saber. É ali onde estamos a dizer que o governo nisso foi irresponsável. É o que estamos a dizer. Mas também o colega Cafete não pode tratar o governo como se tratasse o quintal de casa. Porque diz que era uma situação inesperada. E dali? Há tanto dinheiro para fazer isso. Se tivesse acontecido aqui com outras pessoas, não haveria dinheiro. Isso estamos a dizer. Há muitas situações que já ocorreram aqui no país, em que dia seguinte vimos as ofertas, os presentes, tudo acontece. As pessoas são transferidas. Mas por que não podia acontecer em Tete? Podia não levar todas as 100 pessoas feridas, mas podiam importar especialistas. Trazer especialistas. Isso estamos a dizer. O governo é apenas um quintal de uma casa de alguém em que, eu tinha feito um orçamento para comprar 1 quilo de batata, mas apareceu o vizinho, não tenho que dar. Não é isso que estamos a tratar. Este é um país. Sendo um país, tem recursos de contingência. Esses recursos deviam ser acionados para esta questão, não para comprar caixões. Tá. Os caixões são bons, mas estamos a falar de tratar as pessoas que ainda têm chance de sobreviver. Obrigado. Vamos olhar para o último tema. É das raras vezes que as bancadas convergem em certos pontos na Assembleia da República e hoje assistimos aqui à aprovação de um dispositivo que irá ajudar a combater o contrabando de madeira, a proteger as florestas nacionais numa altura em que é quase que acelerado, quase que galopante o passo de contrabando de madeira. Silvério Ronguane, como é que olha para esta aprovação? Até que ponto é que vai ser eficaz para a preservação das florestas moçambicanas? Bom, a Assembleia da República fez a sua parte, não é? E os deputados fizeram a sua parte, mas é evidente que eu estou cético. Não é que faltassem, por exemplo, leis sobre transporte de produtos tóxicos e inflamáveis, já. Mas vimos o caminhão que não cumpriu e ninguém fez cumprir essas leis. Não é que não haja leis sobre a administração do território, mas não estava ali nenhuma autoridade comunitária, só veio para impedir apoio àquelas pessoas. Isso é que é dramático
e que faz sentir dor. Quando é momento de querer ajudar, já há uma autoridade local que diz não pode ajudar essas pessoas. Mas quando era para prevenir o acidente, já não estava ninguém. Então, parece-me também que a Assembleia da República cumpriu a sua parte e fez bem por aprovar esta lei, porque efetivamente o que está acontecendo com as nossas florestas não exigível. Há muito portanto, a exportação de madeira de ouros que de ser trabalhada volta para Moçambique já em produtos acabados e pagamos 3, 4, 10 vezes mais o mesmo produto. Portanto, um dos objetivos desta lei é estimular, ajudar para que a madeira seja processada localmente. Isto tem benefício porque a ser exportada será com um outro preço e a vista da Assembleia da República eu penso que fez a sua parte. Aliás, quando há oposição, pelo menos as coisas tendem a andar como deve ser, mas a partir do momento que deixamos o assunto nas mãos do governo, sabemos e tristemente que não se advém, quer dizer, não se espera grandes alterações, continuará o contrabando, continuará a corrupção, continuará a exportação da madeira. Então, portanto, o que eu queria fazer era apenas um apelo para que o governo comece a assumir as suas responsabilidades. Não tem sentido, quando não faz aplicar a lei sobre transportes, por exemplo, de produtos inflamáveis, tóxicos e químicos, que venha aqui dizer que não é inesperável. Inesperável o quê? Não tem sentido quando não há capacidade de fiscalizar o nosso território, quando a polícia não é capaz de estar a monitorar um caminhão-bomba praticamente, como quer dizer que é inesperado. Não é esperado nada, até se nós olharmos para o caminhão, vemos que o caminhão ardeu a primeira vez, depois tiraram a parte própria do caminhão. Portanto, houve ali, sim senhor, muito tempo para as autoridades agir. Portanto, o nosso apelo é que também para este caso, a Assembleia fez a sua parte, cabe ao governo então que faça o resto, que é fazer cumprir a lei, que é criar um ambiente em que efetivamente possamos tirar proveito da nossa madeira. É preciso que o governo faça o resto, que é repor a madeira que vai sendo tirada. Portanto, há um conjunto de trabalho e acreditamos que se houvesse um governo digno deste nome, já estavam criadas as condições para as coisas acontecerem, mas tendo nós o governo que temos, tínhamos que fazer a nossa parte, mas não temos efetivamente. E, sobretudo, a falta de responsabilização, a falta de relações políticas, de consequências políticas. Depois de um caminhão que está a ser mostrado que efetivamente não houve ali controle, pelo menos, no mínimo, alguém retirava consequências políticas. Mas não há, estamos na impunidade, no deixa andar, e acredito que vai ser o mesmo, mas quero felicitar a Assembleia da República também por ter, de fato, percebido que esse é um assunto importante e conseguido este consenso. Eu penso que é um exemplo daquilo que deve acontecer, mas também terá sido em vão que se conseguiu esse consenso, que se conseguiu as leis que são aprovadas. Tá, Alfredo Magomice, como é que olha para esta aprovação? Muito obrigado. Bom, na verdade, acho que a atenção esteve para a lei da sobrevalorização da madeira, sim, mas também foi aprovada por consenso a lei da biodiversidade, né? Em ambos os casos trata-se de revisão. Na verdade, o que se pretende, ou o maior problema que o país está enfrentando é o nível de desmatamento ou de desflorestação. Segundo os estudos, indica que estamos em cerca de 0,58, não é? Esse é o rácio, o que implica cerca de 220 mil hectares ano que estão deflorestados. E isto é muita vegetação a ser desfeita. Isso tem implicações, não só do ponto de vista do ciclo hidrológico como conhecemos. Ao se fazer o desmatamento, muitos ecossistemas terrestres são perturbados e isso leva a que muitas espécies não encontrem os seus hábitats. Não só os ecossistemas terrestres, que na sua maioria são em interação entre plantas e animais, são importantes para
a purificação das águas e depois são escoadas para os oceanos. Também encontramos outro tipo de ecossistemas marinhos que permitem a produção tanto dos recursos biológicos que se encontram no mar. Os estudos também mostram que há uma redução da produção de pescado, não é? Na costa. Provavelmente seja essa uma das causas. Tanto com a redução da floresta, tanto há uma maior uma lavagem ou as águas carregam consigo muitos macronutrientes que chegam através dos rios aos oceanos e que isso perturbam a produção normal dos recursos marinhos. De todas as maneiras, a questão principal aqui é encontrar formas de, um lado, preservar a nossa vegetação, preservar as florestas, no sentido de manter os ecossistemas terrestres, mas, por outro lado, valorizar esta vegetação, isto é, valorizar os produtos florestais no seu todo e, neste momento, apenas olhar-se para a madeira, o produto florestal madeira. Como tornar este produto florestal madeira altamente valorizado ou a trazer benefícios para os moçambicanos? Ora, vejamos. Havia aqui uma questão em que, na lei anterior, era permitida a exportação da madeira em torres ou em vigas. Isto é, madeira não processada era explorada. A intenção aqui era como fazer com que o produto florestal de natureza madeireira seja valorizado. Esta valorização não pode ser vista apenas do ponto de vista da captação de divisas, mas tem que ser vista do ponto de vista como criar vantagens a nível interno. E o que se pretendeu com esta lei era não só olhar, como disse, para como trazer divisas, mas como dentro do país trazer mais-valia. Como? Se há alguém que corta, tem que haver alguém que transporta, tem que haver alguém que faz a serração e tem que haver alguém que transforma a madeira serrada em produtos finais, ou produtos acabados. Estamos a falar de mesas, estamos a falar de cadeiras, estamos a falar de aros. Tudo isso cria uma cadeia de valor que traz mais valor do ponto de vista de mão de obra empregada e também, por via disso, mais impostos são pagos internamente. Portanto, esta revisão permitiu que, de forma fria e corajosa, neste caso falo da primeira, a primeira sim tinha que estar lá, a primeira, a segunda e a quinta comissões da Assembleia da República tivessem que conduzir um trabalho altamente corajoso no sentido de fazer perceber às três bancadas do país no geral que, olha, nós temos que parar porque a este nível, nos próximos 15, 20 anos não temos mais floresta no nosso país. Já vendemos tudo e ficaremos pobres. Mas, afinal de contas, nós precisamos dessa floresta hoje, mas também precisamos de criar riqueza ou preservar essa floresta para as gerações vindouras. Então, foi feito um trabalho altamente profundo no sentido de parar liminarmente com a exportação, da madeira em torre, mas também a exportação da madeira em vigas. E isto, viga, é um termo técnico que tem que pode ter várias interpretações, mas o que se pretende dizer aqui é madeira com características ainda de torre, como muitas vezes a STV reportou, aquela madeira como pode-se entender como viga. E não só, as outras partes da madeira relativamente processada, a ideia aqui é incrementar ou aumentar a taxa de exportação. Analisando nestas prismas, percebe-se que a ideia aqui não é valorizar a madeira aumentando a taxa, não é, mas sim é valorizando a madeira, dando ou criando oportunidades para que a ser explorada e utilizada aqui no país crie mais valia. Daí, como eu disse, houve um consenso alargado no sentido de impedir-se liminarmente a exportação de madeira em torre e viga e aumentar a taxa dos outros produtos ou dos outros derivados da madeira processada em Moçambique. Isto foi razoável,
tal que permitiu que as três bancadas encontrassem uma convergência. Do ponto de vista de preservação da vegetação, como dissemos, também foi aprovada a lei da diversidade, o que significa que houve aqui o interesse da questão do ambiente. O ambiente não tem partido e quando ele traz problemas para a Renamo, para a Frelimo, para o MDM, e foi possível sensibilizar até aos gananciosos para perceberem que nós temos que chegar a um ponto em que paramos, temos que chegar a um ponto em que nos consciencializamos para precavermos dos desastres naturais que podem ou poderão advir da dilapidação desenfreada dos recursos. Aliás, foram reportadas várias situações em que muito menos da tal exploração desenfreada, sobretudo do produto florestal madeireiro, em algumas províncias. O caso mais evidente, que mais se falou aqui, é da reserva do Gilé, em que toda a gente, ou há um conhecimento generalizado da dilapidação do pau-ferro, da reserva mesmo, e isto permitiu e se sensibilizou as três bancadas. Mas também permite que recua um pouco. Na legislatura passada, quando foi aprovada esta lei, a bancada da Renamo, tem lá os arquivos, assim dizem, foi também na altura a que foi peremptória em dizer que não devia se permitir a exportação da madeira em Toro. Infelizmente, a bancada maioritária na altura aprovou por força do voto, mas a experiência e a prática provou que nem sempre o que a maioria diz é correto. Está visto que o nível de desflorestação é altamente grande e corremos riscos sérios de não termos a vegetação. E diga-se, para vantagens de algumas pessoas. Mas também há questões que devem ser melhoradas, tal é a questão dos dividendos que vão para as comunidades, sobretudo na exploração neste caso da madeira, a forma como é calculado, como é calculada a taxa de 20%, a maneira como é canalizado o valor dele resultante, mas mais do que isso, o próprio Estado deve se precaver, preparando especialistas, sobretudo na área de direito, que melhor entendem ou interpretam estas matérias para que não haja promiscuidade, como tem-se observado. Aliás, um dos maiores problemas na aplicação desta lei é exatamente recursos humanos, como estamos a dizer. A semelhança do que vimos em Caprizange, que é o problema da corrupção, o mesmo acontece na dilapidação de recursos humanos, digo de recursos naturais. São as pessoas, são os fiscais, são os agentes da lei e ordem que, por promiscuidade da corrupção, são levados a permitirem que o país vá perdendo recursos apenas para a ganância de uma e outra pessoa. Portanto, a questão de corrupção volta ainda como questão central no corte, processamento e exportação da madeira. Tal que é preciso que o país se prepare para, de uma vez por todas, os funcionários públicos sejam responsabilizados por seus atos, a começar por Caprizange, madeira e noutros setores. Tá. Caifadine Manasse, sobre esta aprovação, que olhar lança, aliás, uma aprovação quase que com convergência das três bancadas a nível da Assembleia da República? Bom, esta proposta de lei, que hoje foi aprovada por unanimidade e consenso, é uma proposta que foi submetida pelo Governo à Assembleia da República, no sentido de adequá-la à realidade daquilo que é a vida do país, no concernente às áreas de floresta e conservação. É preciso dizer que o Governo fez uma introspeção naquilo que é o assunto sobre florestas, e é preciso perceber que este é um debate que é feito ao nível do mundo. A questão de clima é uma preocupação grande de abate de árvores. Tendo feito esta introspeção sobre aquilo que são os instrumentos que regem
esta área, falando desta lei, aquilo que é o pensamento que o governo trazia nesta proposta de lei, e como preocupação de todos nós, votamos por unanimidade e consenso. Então, a única coisa que tenho a dizer sobre esta lei é que, de fato, é preocupação de todos nós, deveria ser preocupação como tudo aquilo que preocupa o povo, votarmos por unanimidade e consenso, e esta aqui é um exemplo, é uma proposta trazida pelo governo. O governo quer adequar aquilo que é a realidade, quer reduzir claramente, através de várias reportagens que passam a questão da exploração pelas televisões, que o governo apreendeu madeira ali, fez ali, não sei o quê, mostra-se claramente que é uma preocupação que o governo tem no sentido de regrar aquilo que é a necessidade de a própria madeira que nós temos, produzamos carteiras, por exemplo, para as nossas escolas, façamos mesas para vender no país. A madeira que temos cria indústrias no país, no sentido destas indústrias criarem emprego para a nossa população, e eu olho esta lei como mais uma lei que aparece no sentido de fazer com que este Estado sempre continue a trilhar no caminho certo, que é garantir aquilo que é a proteção dos nossos recursos, fazer com que os nossos recursos usamos com muito critério, e um critério extremamente sério, no sentido de potenciar aquilo que é a nossa economia. É uma lei, já foi aprovada por unanimidade e consenso, só podemos saudar a Assembleia da República por ter aprovado esta lei, também encorajar o governo para que, como depois de ser aprovada, tem que passar para a promulgação e fazer-se o governo tem que regulamentar e começar-se a fazer no sentido de exercer-se e respeitar-se aquilo que de facto é o espírito e o pensamento que o governo tem sobre esta lei, porque nós deveremos sim proteger aquilo que são os nossos recursos, como os outros estados também protegem, e este pensamento do governo é extremamente apoiado por todos nós. Há necessidade de continuarmos a regrar aquilo que é a nossa diversidade ambiental, continuarmos a regrar aquilo que são os nossos recursos e de uma forma criteriosa exploremos os recursos para o bem da nossa sociedade, para o bem da nossa economia e juntos estarmos unidos no sentido de fazermos crescer o nosso país. Pois, senhores, muito obrigado pela vossa presença nos nossos estúdios. Estávamos aqui em conversa com os deputados Caifadine Manasse, Alfredo Magomice e Silvério Runguane, mesmo em volta de dois grandes temas. Primeiro, a tragédia de Caprizange, a Intete, que já matou, pelo menos devido ou melhor, de acordo com a última atualização, 88 pessoas. E também olhamos para a revisão da lei sobre a sobrevalorização da madeira. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos já a seguir com o melhor de informação. Até já.